Meus caríssimos irmãos, hoje, dentro da liturgia da Igreja Católica Liberal, nós celebramos o quinto domingo após a Trindade. Este domingo nós temos a intenção de Deus como paz. Este mundo de hoje, onde precisamos tanto da paz do Cristo em nossas vidas cotidianas, como também na vida coletiva de nosso país, do nosso planeta, de tantas guerras, tantos sofrimentos que estão sendo impostos sobre povos e nações inteiras por causa da ganância do homem, por causa da ganância do ser humano. A prática da violência é algo repugnado pelos olhos do Altíssimo. Cristo repugna a ação violenta. E em momento algum da história de sua vida, que nós conhecemos, em momento algum, ele usou de violência para matar, para ter para ele o bem de que fosse de outro, o matou por ódio, ou simplesmente porque não concordava. Alguém pode dizer, mas Cristo foi até o templo e chicoteou os vendilhões. Sim, Cristo esteve lá e ali ele usou de ira, mas uma ira para expulsar daquele lugar sagrado, da casa do Pai, aqueles que faziam daquele lugar um lugar de comércio. Mas o Senhor, de maneira alguma, os deixou de amar. E de maneira alguma, após os expulsá-lo, recolheu o ouro e a prata que eles tinham e para si próprio. Mas ele se irou para que fosse respeitado a dignidade do Altíssimo. Irmãos, na Epístola de São Paulo, fica claro que o comportamento do Cristo foi muito bem entendido por São Paulo. Porque ele diz que nós não podemos usar de nossa liberdade para ter como pretexto para servir os impulsos da carne. Algo que nós devemos ter em mente, mas que devemos usar a nossa liberdade para nos auxiliar uns aos outros, para que nos amemos uns aos outros. A nossa liberdade, ela está dentro de um contexto de uma ordenação universal. A nossa liberdade não é simplesmente, não nos dá o direito simplesmente de agir como nós bem entendemos. Primeiro, porque nós não sabemos muito bem discernir o que realmente seria favorável para a vida, tanto nossa, para o nosso amor a nós mesmos, como para a vida dos nossos irmãos, para a vida fraterna, e também para compreender o plano do Altíssimo sobre nossas vidas. São Paulo fala de liberdade, mas de uma liberdade que não satisfaz os apetites da carne. O que quer dizer? Aqueles exageros que nós cometemos. São Paulo não está condenando que você coma, porque é um apetite da carne, é uma necessidade. Ele não está condenando que você tenha uma certa vontade de se embelezar. Mas sim, o que lhe preocupa é quando você toma e aceita que todos os impulsos do teu corpo e da tua carne te façam alguém egoísta, avarento, te traz doenças, porque você come demais, porque você bebe demais, porque você é raivoso demais, porque você é irado demais. São Paulo pede equilíbrio. E a liberdade, ela deve ser seguida pelo amor. Pelo amor. São Paulo vai nos dizer que a carne deseja contra o espírito. Sim, o prazer da carne, se não controlado, pode sim estar contra o espírito, porque não há equilíbrio. Mas a partir do momento que há equilíbrio,
a paz é instaurada em nossos corações. São Paulo nos diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Nenhum desses frutos nascem do desequilíbrio, nenhum desses frutos nascem das fraquezas da carne, mas sim da harmonização da carne e da pacificação de nosso corpo para servirmos com amor e com paz. Todos estes são frutos do Espírito Santo. E São Paulo nos convida a caminharmos com o Espírito Santo. A caminharmos no Espírito Santo, que nos concede estes dons. Temos também no Santo Evangelho, que nos foi dado por São João, o divino, o santo evangelista, aquele que repousou sua cabeça no peito do Senhor, que sentiu o coração do Senhor. O que ele nos ensina com seus evangelhos? Ele nos mostra que o Senhor não vai nos deixar órfãos, que ele voltará para nós, que ele já está conosco, porque nós somos templos do Espírito de Deus. Deus age dentro de nós. Deus nos traz essa paz, porque ele está dentro de nós. E para que possamos ter comunhão com este Cristo interior, é necessário sim, como nos ensina São Paulo, a dominarmos as nossas paixões e utilizarmos a nossa liberdade para fazer a vontade do Altíssimo, para construir um reino mais justo neste mundo, para construir o nosso caminho que trilhamos de volta à casa do Pai, como disse em outros dias, outros domingos, outras missas, que o amor é o único caminho que se volta à casa do Senhor. E aqui, no Evangelho, repete-se as mesmas coisas, porque o Senhor nos ensina o seguinte: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei, e me manifestar-me-ei a ele. O Senhor se manifesta às pessoas que amam, que estão em unidade com o Senhor, que estão em unidade com o Pai, com a Santíssima Trindade. Aí vejo muita gente procurando milagres e manifestações do nosso Senhor, do nosso Cristo Jesus, mas não tem o mínimo amor ao próximo. É uma preocupação egoísta, é um desejo curioso. Isso, infelizmente, não toca o coração do Senhor. Felizmente, não toca o coração do Senhor. Isso te afasta do Senhor. Mesmo que Ele esteja dentro de ti, Ele não pode se manifestar porque você escolheu o egoísmo. Você escolheu não respeitar o seu irmão. Você escolheu não amá-lo. Você escolheu julgá-lo. E desta forma, o Senhor Jesus Cristo não vai se manifestar. Eu repito novamente, meu irmão e minha irmã, mesmo que você vá todos os dias participar das suas orações, das celebrações rituais, a sua tradição religiosa, que seja entre os cristãos, que seja entre os budistas, que seja entre os hinduístas, que seja entre qualquer tradição e qualquer fé, se você não tem amor, se você não segue as palavras e os ensinamentos de amor que as tradições trazem, você não vai experimentar a graça do Altíssimo. Mas sim viver uma vida falsa. Vai viver uma liturgia que não traz riquezas espirituais, porque você está com as portas fechadas. Meus irmãos, deixo-vos a paz. É o que nosso Senhor Jesus nos ensina. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e nem tenha receios. O Senhor está com as portas abertas e quer te dar a paz que Ele tem. Ele quer frutificar o amor em ti. Deixe que o Senhor cresça no seu coração. Deixe que Ele te guie. Não tenha medo. Jesus
o nosso Senhor, o Cristo do Deus vivo, está a nos guiar. Então procure não seguir os instintos da carne e suas paixões. Mas lembre-se sempre que quando o seu prato está cheio, o do seu irmão pode estar vazio. Esse simples ato é maior e mais grandioso aos olhos do Altíssimo quando você compartilha o teu alimento, a tua roupa, com teu irmão, com tua irmã, aqueles mais necessitados, aqueles que estão nas ruas, perdidos, que estão com problemas mil que a gente nem conhece, e aí nós julgamos. Mas quando nós compartilhamos, o Senhor se faz presente. E aí sim, Ele manifestará dentro de você, como uma luz brilhante que iluminará o caminho dos outros irmãos. Eu desejo a vocês paz e bem.